diagnóstico precoce no autismo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente está aqui com o Manuel Soares, que é jornalista, apresentador e fundador do Bombô. A gente está muito feliz e nós somos o Infância e Consciência. E esse é um episódio muito especial porque a gente vai trazer finalmente a pauta do autismo na visão de uma pessoa que tem filhos com autismo e vai contar um pouquinho da experiência dele pra gente. Como foi descobrir o diagnóstico, quando vocês começaram a desconfiar. A gente queria saber um pouquinho mais disso sobre você, Manuel. Primeiro, obrigado, pelo convite. É um prazer muito grande estar falando com vocês, poder falar com a audiência de vocês. Nós não tínhamos nenhuma informação prévia do autismo quando nós fomos aproximados do tema. Uhum. O Ezequiel, que é o nosso filho que tem 5 anos, quando ele nasceu, ele apresentava um comportamento um pouco mais introvertido e depois começou a apresentar uma certa seletividade alimentar, Não comia qualquer coisa, a verbalização começou a não vir, mas sempre teve uma conexão muito grande com a música, sempre a ferramenta de conexão com ele sempre foi a música. E aí, óbvio que como pai, eu trabalhava com comunicação, sempre trabalhei nessa área e trabalhei próximo a artistas, a gente fantasia um pouco que não, meu filho é o Beethoven, meu filho veio superdotado para isso e tal, não sei o quê, deixa, é o moleque. E aí nós tivemos contato com um amigo nosso que falou bem assim, que é super importante quando você tem um amigo que dá essa real, alguém que tem intimidade com a família, uma intimidade suficiente para vir dizer, seu filho tem um comportamento diferente, você precisa entender isso. Procura dar uma investigada. Porque geralmente quando alguém traz essa informação, a tendência natural da família é dar uma enrijecida, Tipo, ei, que é? Aqui não. E aí... Parece uma ofensa, que a pessoa isso tá fazendo, soa porque é como se a pessoa estivesse fazendo uma crítica a um ser que você ama tanto. Exato. Então a gente viveu isso. Diante desse cenário, o que aconteceu? Eu fui o resistente. Eu fui a pessoa que disse, esse cara tá viajando, meu filho é super tranquilo, esse cara tá com papo, nada a ver e tal. A Dinorá, minha companheira, ela foi muito mais atenta. Ela se deu ao luxo do talvez. E a partir daí, ela começou a estimular um processo de investigação. Ela se deu o benefício da dúvida, Exatamente. E a partir daí começaram a ser feitos exames. Eu sou muito apegado às crianças. Então, qualquer coisa que significasse uma agenda de fragilização com eles, me tocava profundamente. Tanto que, assim, no exame de ressonância deles, eu chorava na sala. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que nós começamos a identificar que existia, sim, um diagnóstico de autismo, que a gente fez a investigação, tivemos uma neuropediatra super bacana, que nos ajudou bastante. A partir do momento que nós tínhamos o diagnóstico, nós começamos a nos reconfigurar enquanto família. E aí eu acho que cabe aos pais entenderem que conforme você recebe o diagnóstico, você tem que se dar conta que a criança não tem um problema. Que, na verdade, quem a partir de agora vai ter um problema é você. Você vai ter uma nova adaptação, de você virar e dizer, poxa, vem cá, o que eu estou propondo, assim, para o meu entendimento de família, meu entendimento de comportamento, e tudo em mim mudou. Eu costumo dizer, sabe, Manuel, quando eu estou fazendo essa avaliação, que a hipótese é autismo, ou fazendo o processo diagnóstico, é que o autismo ele não é uma corrida de 100 metros. O autismo é uma maratona. Porque nesse processo de diagnóstico, às vezes, quando a família recebe, a gente está tanto nesse afã de tantas terapias que é importante, é necessário, mas às vezes os pais eles precisam de um momento para sobreviver. Às vezes, de aceitar, a gente precisa entrar nas terapias, mas às vezes os pais têm momentos que eles não estão bem e a gente também precisa respeitar isso, entendendo que essa jornada vai ser uma maratona para a vida. Não é só naquele primeiro momento. E às vezes eu vou com tanta vontade de fazer tudo pelo meu filho
E às vezes eu começo a colocar algumas ações que eu não dou conta de sustentar, né? E por isso que eu vejo quanto é importante os pais terem esse conhecimento, cada vez mais ganharem conhecimento para ajudar o filho nesse processo e tendo essa perspectiva, né? Tudo que eu vou fazer é por um longo tempo, não apenas por um curto tempo, né? Eu digo que assim, como pai, tá? Falando mais no meu lugar, assim, toda vez que essa informação bate em nós como pais, de que, ó, você tem uma coisa aí que vai ser pra vida toda, vai ser longo para caramba, isso aumenta a nossa agenda de frustração num lugar que é muito ruim. Uma coisa que eu tenho conversado muito com os pais, principalmente homens, com o qual a gente começa a montar parcerias de apoio, grupos de WhatsApp e tal, é o seguinte: como é que foi hoje? Não, negão, mas é que isso aí é 10 anos de terapia, negão. Já me falaram que é 15 anos que o moleque vai passar, negão. Cara, como é que foi hoje? Me fala de hoje só. É só hoje, como é que foi hoje? E aí você dá uma abrandada no coração. Como é que foi ontem? Me fala do ontem e do hoje. Então, eu acho que é super importante os pais, eles viverem esse momento. Viverem, desfrutarem do desenvolvimento da criança. Eu não comparo, isso é uma coisa muito difícil para quem está recebendo o diagnóstico nesse momento, que é você não comparar o seu filho a outras crianças. Sim. E isso acontece no movimento automático. Sei lá, o seu filho, ele não come com colher, ele só come com a mão. Sim. Aí você chega num restaurante, tem um menininho mais novo que o seu filho comendo com colher. Você olha para aquela criança, olha para ele, o seu ato de comparação no olhar foi percebido pela criança. A criança entendeu naquele momento que ela está em desvantagem e isso cria um bloqueio. Então, existem muitas situações que eu como com a mão junto com meu filho. Isso. Entendeu? E que eu coloco a colher de lado e beleza, filho, vamos comer com a mão. Meu filho tem uma crise de regulação, deita no chão do shopping, eu vou deitar junto com ele. Eu sou o seu parceiro, porque quando eu sou parceiro do meu filho na situação de crise, eu sou parceiro também no processo de saída da crise. Então, eu acho que cabe aos pais, ao invés de tentar trazer os filhos para isso que eles consideram um cenário típico, eles se colocarem no lugar atípico. Nossa, muito, muito interessante isso que você falou. E você se coloca lá e fica. Porque às vezes a pessoa ela tem muito a necessidade de luto. encaixar a criança para ela ser o mais próximo das outras crianças possível. E às vezes perde de curtir diferente. o processo de avanço daquela criança. E às vezes curtir o filho, né? No sentido assim de, às vezes alguns pais no consultório, eu falo assim, olha, seja só a mãe dela, né? Que é curtir o abraço, o aconchego, de estar ali e curtir os pequenos avanços que a gente tem. A gente precisa ser comemorado. Eu lembro assim, um dia eu tinha um paciente, né? Ele já encaminhei, porque ele já tem uma idade que eu já não atendo mais. E quando ele falou o meu nome pela primeira vez, nesse dia a mãe não estava dentro da sala comigo, que era mais comum a mãe ficar dentro. Ela falou, Natália, eu vou ficar hoje aqui fora, eu tenho algumas coisas para resolver. E aí ele era um caso mais grave e ele chamou o meu nome pela primeira vez. Eu abri a porta e falei, ele falou de Natália! E aí a gente pulou e a gente se abraçou, assim, a gente se emocionou, porque a gente acaba ficando com a família um tempo e a gente tá ali acompanhando os avanços. Então é muito gostoso, para além do desenvolvimento, assim, da letra ou do gráfico ali que eu tô fazendo e trabalhando, o ser que tá ali, né? Que me olha no olho, que sorri pra mim e que às vezes tem, né, todas as dificuldades das desregulações emocionais, mas tem algo do afeto. Então é muito... o autismo é algo que me mobiliza muito, assim. Porque você vê a pequena evolução. Às vezes você vê a criança que não te olhava e hoje
abre aquele sorriso com o olho e pra mim, o maior prêmio da minha vida é conseguir aquele sorriso. Acredito que se a gente fosse pensar em comparação, é comparar a criança com ela mesma, né? O que ela conseguia fazer, o que ela adquiriu de habilidade. Mas eu acho que quando a gente coloca a criança como o ser atípico no contexto, primeiro que eu acho que isso é um fardo muito pesado para a criança. Uhum. Eu acho que atípica é a situação. Uhum. A situação ela é atípica dentro do que nós definimos como típico. Isso. A criança não é atípica. O cenário é atípico. Como é que eu, como pai, defino? Tem certas crianças que são como moto que correm com velocidade. Uhum. Zzz, menino com 11 anos que passa na Universidade Federal do Amazonas. Todo mundo tem um primo desse. Existem crianças que são um carro que passa rápido. Existem crianças que são bicicletas que passam ali numa velocidade. E existem crianças que são pessoas andando a pé. Uhum. Particularmente, quando você está de moto, você não consegue ver o pôr do sol. Uhum. Porque você está andando muito rápido. Se você for olhar para ver o pôr do sol, você capota. Uhum. E você vai perder uma perna. Uhum. Quando você está de carro, às vezes você está tão fechado no carro que você não consegue nem sentir a brisa, porque você está com ar-condicionado e tal, não sei o quê. Às vezes, quando você está de bicicleta, você não consegue ouvir o canto dos pássaros, porque você está ali pedalando, tomando fôlego. Uhum. Cara, quando você está andando a pé, você consegue ver pôr do sol. Você consegue ouvir o canto dos pássaros. Você para na hora que você quiser. Você senta, você respira, bebe água, faz até um piquenique. Uhum. É importante que nós, pais de crianças que têm um desenvolvimento considerado atípico, entendamos que nós estamos ganhando a possibilidade de observar com microscópio os milagres da vida. E eu não gosto do termo pena, mas eu tenho uma compaixão muito grande pelos pais e mães que não entendem como isso é precioso. Eu não sou daqueles que acham que esse menino é um anjo, é a dádiva. Não, eu não concordo com isso, não coloco não tá isso... romantizando a situação. Não é sobre isso. Mas eu acho que a sua visão traz leveza. Eu me emociono de te ouvir. Porque leveza pra você, pro processo e uma aceitação do filho, né? De conseguir ver a beleza e o que você foi descrevendo aí, o andar, né? O ver. E eu lembrando aqui de alguns pacientes, e principalmente uma mãe que é muito querida e que ela consegue curtir o pôr do sol. Ela consegue curtir o pôr do sol, assim, só de falar eu realmente me emociono. Porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando exatamente dela, assim. Ela curte o pôr do sol, ela não romantiza o autismo. Não precisa romantizar. Ainda mais, né, o caso do filho dela é um caso grave, nível 3, não oralizado, mas ela curte o processo, às vezes até mais de a mãe que tá em carro. Que o filho é um carro. Exatamente. Eu acho que assim, ó, essa maneira de enxergar que você tá trazendo pros pais que estão ouvindo, né? Que a gente tem muitos pais que assistem nosso podcast. É uma maneira diferente de enxergar a mesma situação. E isso traz muito alívio psicológico. Porque a gente enxerga que muitos dos problemas emocionais que as pessoas, de modo geral, desenvolvem tem a ver com a interpretação que elas fazem a respeito daquilo que elas estão vivendo. Né? Então, eu procuro enxergar a situação, ou com base na minha história de vida, na minha experiência de vida, eu vou enxergar essa situação de uma certa maneira. Mas olhar a situação da maneira, por exemplo, como você trouxe, né? Olha isso como uma possibilidade de desacelerar e curtir o desenvolvimento do teu filho no ritmo dele, por exemplo. Poder mostrar para os pais que estão assistindo a janela de possibilidade que eles têm ali também de não precisar sair correndo. Porque às vezes a gente tem do outro lado a criança que tem lá alguma superdotação, alguma coisa, que ela já tá lá na frente. Ela não tem habilidades, às vezes, sociais e emocionais. Você não curte o olhar do seu filho. Eu acho que no autismo, o seu filho te chamar de mãe,
o seu filho olhar pra você, o seu filho... Eu vou chorar, tá? Porque isso pra mim é muito significativo, assim. Porque o paciente, embora não seja o nosso filho, nossa, aquilo ali me mobiliza muito. E é isso, assim, o sorriso do seu paciente com autismo, ele te entregar uma folhinha, é algo que não passa batido. O que Não. às vezes um paciente com desenvolvimento típico É. passaria batido, assim, aquele olhar ele basta, sabe, assim, quando o seu paciente te olha e você fala assim, uau, Ele sabe? me viu. Ele me viu, e isso, gente, o coração da gente, e olha que eu não sou a mãe e não sou o pai, mas assim, o coração da gente, ele transborda, porque a gente sabe o fruto de tanto esforço e realmente te faz curtir o pôr do sol. Você sabe que tem uma história que já virou quase que uma história obrigatória na nossa família. O Ezequiel, ele obviamente foi muito conectado a mim. Eu usava sling desde as 2 horas de nascido, legal. então sempre foi um nível de conexão assim assustador, assim. E eu evitava viajar porque ele só fazia cocô quando eu estava em casa. E aí, se eu viajava, sei lá, 3 dias, era 3 dias do menino com constipação em casa. E aí eu me lembro que um dia eu tava viajando e a Dinora me ligou e disse, Preto, você tem que voltar. A barriguinha dele tá muito inchada. E aí eu me lembro que eu virei pro cliente e falou, cara, eu preciso ir pra casa. Cara, mas tem mais 2 dias de gravação. Eu falei, irmão, eu vou pra casa. Eu vou pra casa, vou terminar hoje e vou pra casa. Terminei o trabalho, assim, daquele dia, né? E tinha mais 2 dias de gravação. Peguei um avião e vim pra casa. No outro dia eu ia pegar o avião e ia voltar pro estado que eu tava. Mas assim, naquela noite eu ia pra casa que meu filho tinha que fazer cocô e ele dependia de mim. E eu me lembro que eu cheguei em casa, era aqui em São Paulo, e eu me abracei nele. Ficou nós 2 de cueca, andando ele com a barriguinha, e ele olhava, segurava meu rosto com a mão e ficava olhando no meu olho. E eu comecei a fazer força junto com ele. Falei, vamos lá junto com o papai, vamos. E ele olhava pra mim, e mesmo não falando, é como se ele dizia, pai, vamos comigo. E eu estava entendendo as palavras que saíam dos olhos dele. Era como se cada movimento de pálpebra fosse uma articulação verbal. E a partir do momento que o polegar dele circulava pelo meu rosto, eu entendia o que estava acontecendo na barriguinha dele. E aí chegou um momento que foi um momento tão mágico, que foi o momento que o cocô dele explodiu na fralda e vazou de tudo e me sujou todo. E eu fiquei sentado no chão da sala, todo sujo, junto com ele, chorando. E aí, é o que às vezes eu acho que as pessoas não conseguem entender. O que muitas vezes alguns precisam de ouro para sentir, quando você, que é pai, num cenário considerado atípico, se permite, o que eles precisam de ouro você consegue sentir com merda. Mas se permita. De fato, a conexão que eu tenho com essas crianças é uma conexão que teve que me obrigar a ser mais permissivo. Sim. Obviamente, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas eu fui um cara animalizado pela vida. Eu fui um cara que tive que aprender a dialogar a partir da força bruta. E com eles, a minha voz grossa, a minha cara feia não significava absolutamente nada. Eu acho que você teve que também se encontrar como pai novamente, assim, né? Eu vou dizer pra você que eu tive que me encontrar como ser humano, porque imagina, eu vivo de falar.
a minha maior habilidade no mundo, eu sustento minha família pela capacidade que eu tenho de verbalizar ideias, opiniões e realidades. É a minha fala que me define. E Deus me deu 2 seres que não entendem isso. Que disseram para mim, se você quiser falar com a gente, você vai ter que calar a boca. Eu tive que parar de falar e encontrar uma outra forma de comunicação. E uma comunicação que eu soneguei a vida inteira. Uma comunicação onde o deitar no peito, onde o fazer força para fazer cocô, onde, cara, o simples fato de tocar no cabelo significa muita coisa. Então, assim, você não precisa romantizar nada. Você não precisa poetizar nada. Você só precisa se permitir. E o interessante disso é que, mesmo você trazendo toda essa leveza, né, de ver o pôr do sol, de toda essa analogia, seus filhos não deixam de fazer terapia, né? Eles não deixam ali de estar em todo o tratamento que eles necessitam. Mas você enxergar dessa forma faz muita diferença para você, para sua paternidade. Enquanto você falava, eu estava lembrando assim de outra situação que eu já vivi no consultório, que eu falo assim que eu sou profissional, o que eu estou fazendo ali com o meu paciente é ciência, né? Eu vou trazer para ele a maior evidência, mas pode também ser além disso quando há afeto envolvido, né? Enquanto você falava do cocô do seu filho, eu lembrei de uma situação de um pacientinho meu, um caso de autismo mais grave também. Ele estava com infecção urinária. E aí o pai trouxe a criança, ele falou assim, Natália, ele não tá conseguindo fazer xixi, ele tá prendendo o xixi, porque dói. Ele tá com infecção urinária. E aí ele começou a chorar muito, a querer se autoagredir, porque ele tava com vontade de fazer xixi e sentindo dor. Ele não era oralizado, um caso mais grave também. E aí eu chamei o pai, no meu consultório tem um banheiro que tinha chuveirinho, eu chamei o pai, falei, vamos tirar a roupinha dele. E ele olhava pra mim assim, um olhar pedindo ajuda, né, desespero. E aí eu peguei o chuveirinho e o pai presente, né, no banheiro comigo. E ele, fomos colocando ali água pra ver se o barulhinho da água ia relaxando ele até ele conseguir fazer xixi. Era o meu primeiro paciente de segunda-feira, era 8 horas da manhã. Eu saí toda molhada e ele me olhando assim, com aquele olhar de desespero e de agradecimento que assim, você tá aqui comigo, sabe? Você tá aqui comigo e ali ele foi relaxando, tava eu, ele e o pai, até que ele conseguiu fazer xixi. E assim, o olhar daquela criança, ele depois estereotipou, né? Pulando de alegria. E é isso, assim, a ciência, ela sempre tem que estar ali presente, mas tem muitas coisas que são além disso. Eu costumo dizer que para os pais, nós precisamos colocar no nosso afeto uma agenda científica. Porque muitas vezes nós acreditamos que só o fato de nós amarmos os nossos filhos vai ser o suficiente para atuar com relação a qualquer cenário atípico ou cenário de desenvolvimento global comprometido. Não. O nosso amor não é suficiente e nós, como pais, precisamos ter certeza disso. Mas no caso dos profissionais, eles precisam entender que os aspectos científicos não são suficientes. Então nós pais precisamos levar toda essa nossa agenda de afeto e permitir que essa agenda de afeto interfira no seu processo de tratar. Se você não amar meu filho, você não vai conseguir tratá-lo. E nós, enquanto pais, precisamos entender que se nós também não nos apropriarmos de uma agenda científica para nós cientificarmos o nosso amor, e de vez em quando você vai ter que virar para o seu filho e dizer, filho, você vai ter que aprender a fazer cocô longe do papai. E você vai ter que fazer isso porque vai ter um dia que o papai não vai poder voltar. Entendeu? Então, assim, isso faz parte de um processo. Eu sou o cara que fica desenvolvendo tecnologias, desde para trabalhar em segurança gravitacional para sentar no vasinho. Eu sou o cara que muda o chuveiro para que o novo chuveiro... Então, assim, eu fico elaborando estratégias
para que as coisas aconteçam. Eu sou o cara que faz danças e que cria, como meus filhos, obviamente, eles têm uma lógica muito ritualística, você precisa criar rituais para as coisas. Eu crio o ritual do óculos, eu crio o ritual da dancinha. E aí eu incorporo esse ritual e já virei meme em várias situações, porque eu sou o cara que fica dançando no meio da rua para uma determinada situação. Mas porque eu preciso ritualizar processos. E obviamente, por ser o chefe da família, eu viro para a família e falo, olha, a partir de agora, antes de comer, nós dançamos os 5 macaquinhos pulando na cama. Então todo mundo, antes de comer, vamos dançar os 5 macaquinhos pulando na cama em volta da mesa. Ah, mas eu não tô afim de dançar. Bom, não é opcional, querido, bem-vindo. Nós temos uma realidade real aqui, que é as crianças precisam que todo mundo dance os 5 macaquinhos. Então, eu acho que passa exatamente por nós cientificarmos o nosso amor. E por vocês colocarem amorosidade na ciência de vocês. Se a gente consegue encontrar esse equilíbrio, eu acho que a gente avança. Manuel, e você falando assim, eu tava me colocando no teu lugar, assim, né? Tentando só imaginar como é que foi, né? Porque você contou um pouco agora da sua história, tipo, eu não fui a primeira pessoa a querer aceitar a possibilidade, né? Minha esposa foi mais aberta em relação a isso, procurou. E hoje você é o pai que faz o ritual e a casa toda se adaptar, enfim, conseguiu de alguma forma, como você falou, se reinventar, porque se a comunicação, né, é uma das coisas que você mais utiliza, eu imagino que com todos os seus filhos funcionou muito bem, e agora você pensou, poxa, agora eu vou ter que, sei lá, conhecer uma nova forma de me comunicar, né, que não seja da forma a qual eu estou habituado. Você teve algum tipo de ajuda, assim? Você procurou algum lugar que você pudesse se informar? Que nem hoje, nosso objetivo de trazer você aqui é que você, de alguma forma, também pudesse dar alguma ideia para os pais lidarem com isso. Quando você descobriu o diagnóstico, pensou, nossa, meu filho não está conseguindo conversar, né? Ou desenvolver a fala da maneira como a gente já estava acostumado com as outras crianças e tudo mais. Eu vou ter que... Como que, assim, foi esse processo pra você? O que te ajudou, sabe? Isso que eu queria saber. O que te ajudou a você ser o pai hoje que consegue regular as emoções da criança deitado no chão, não se importar com o ambiente externo, se você precisar fazer a dança do óculos ali, né, fora de casa. Assim, como que foi esse processo pra você? O que te ajudou, assim, a virar essa chave? Acima de tudo, as profissionais mais rígidas que passaram por mim. Tá. Eu tive profissionais que viraram e me mandaram calar a boca. E disseram, Manuel, você vai ter que aprender a calar sua boca porque você fala demais. Você não tem essas respostas. Porque eu vinha cheio de argumentos, cheio de teoria, porque eu acho... Ela, não, você não acha, porque ninguém perdeu para você achar. Você não acha. O que você precisa vai ser inventado, não vai ser achado. Então você vai ter que calar a boca. E aí eu voltava para casa chateado com essas profissionais, dizendo que elas foram ignorantes comigo e que eu ia denunciá-las e elas me desrespeitaram, mas na verdade elas estavam defendendo os meus filhos. Mas levou um tempo para você conseguir entender isso? Cara, levou um certo tempo, mas a partir do momento em que eu me coloquei à disposição para tentar fazer aquilo que elas me diziam, mesmo contra a minha vontade, e eu vi o resultado chegar, aí eu era obrigado a engolir seco. Que é onde entra a ciência que a gente estava falando também, né? Tenta isso daqui que pode funcionar. Que pode mas assim, chegava uma hora que elas não podiam ser tão afetivas comigo. Elas não podiam... A gente precisa defender nosso paciente algumas horas. Porque senão a gente não vai fazer o melhor para ele. Então, assim, eu dou um exemplo assim que é muito nítido. O Ezequiel e o Israel sempre foram musicalizados. E chegou um momento em que tudo que eles queriam era através de música. Você tinha música do banho, música de comer, música de dormir. E como eu tinha violão em casa e tocava as musiquinhas do violão, às vezes eles iam lá, batiam na corda do violão, querendo dizer pra mim o que aquela música pedia. Só que eu não sabia o que era porque a corda do violão não tinha. E aí eu falei, cara,
como é que eu resolvo isso? Ela disse, Manuel, você toca piano? Eu falei, não faço ideia como toca piano. Ela disse, então eu recomendo que você, porque as notas do piano vêm ali. Uhum. Aí eu comprei um piano e, tipo, em 4 meses eu aprendi a tocar. Nossa. E virava noite ali e tal. E a galera achava que eu né? era doido, né? Porque Nossa, piano é muito difícil, porque eu faço aula de piano, não é tão fácil assim, eu, rápido. tipo, óbvio, não sou um exímio de tocar Chopin e Bach. Aham. Mas assim, tipo, hoje eu escrevo música no piano, componho e, né, inclusive boa parte das minhas músicas eu compus para eles. Mas o piano virou uma forma de comunicação. Então, sei lá, se eu cantava Se Essa Rua Fosse Minha em Lá menor, eles iam lá e apertavam Lá. Aí você já sabia, então. Eu sabia o que era. E Nossa. aí eles, o piano começou a ser o nosso meio de comunicação. Eles não usam comunicação alternativa aumentativa? Hoje sim, mas na época não tinha. E aí chegou o momento que nós começamos a utilizar a comunicação alternativa. E aí a médica disse, bom, agora tá na hora, Manuel, de você abandonar o piano. Eu falei, pô, senhora, todo esse sacrifício. Tá tudo funcionando. Agora que eu tô assim, né? Um exímio pianista. Entendeu? Eles estão junto comigo. Ele então, tocou lá, eu já sei, tocou o sol, eu já sei que é outro, tá tudo comunicado, né, Ela cara? disse, sim, mas não é sobre você. Porque vai chegar um lugar que não vai ter piano e ele vai ter que se comunicar. E aí ela disse, não é sobre você. E aí chegou um momento que eu tive que chavear o piano, né? Nossa. E aí eu via ele chorando, pedindo para tocar no piano, suplicando para mim, pai, abre o piano que eu quero falar com você. Eu dizia, você vai ter que ir para outro lugar. Outra estratégia. Então assim, nessa hora eu via a profissional defendendo ele e querendo me levar para esse campo de defesa também. E eu fiquei com raiva dela, claro. Mal olhava na cara dela. Porque toda dor que o meu filho sentia por eu estar cumprindo a orientação que ela me deu, eu transportava para ela. Sim. Então assim, Manuel, mas pô, não era justo. Bom, ninguém tá falando de justiça. Estamos falando da minha dor, da minha emoção. Cada um no seu quadrado. Então, a gente tem que aguentar isso. A senhora precisa que eu goste da senhora? Ela, não, Manuel, eu não preciso que você goste de mim. Meus filhos gostam de mim, meu marido gosta de mim. Eu não preciso do seu amor. Eu falei, ótimo, porque a senhora não tem meu amor. Meu amor a senhora não tem. Mentira, eu amo ela e ela sabe disso. Mas eu acho que passa por isso. Passa por nós, enquanto pais, estarmos disponíveis a isso. Uma coisa que eu dou sempre como recomendação, assim, não aceite pitaco de vizinho, não aceite pitaco de quem não tem conhecimento de causa com relação a isso. Sim. Não é da água na concha que vai soltar a língua da criança. Existe um negócio chamado prompt, que é uma técnica terapêutica para isso. Por favor, não ache que se o seu filho não quer tomar banho, é só você enfiar ele embaixo do chuveiro. Ai, sim. Por favor, assim, ó, mas a minha avó fez isso e deu certo. Querido, você não faz ideia de como muitas vezes aquilo que sua avó fez machucou essas pessoas. Então, assim, não. Então, quer orientação? Vai atrás de professor. Mano, mas eu não tenho dinheiro, você tá falando uma coisa, porque você trabalhava na Globo, você é um cara cheio do dinheiro, beleza, tá tudo certo, não vou ficar metendo marra. Minha vida, graças a Deus, é uma vida confortável, trabalhei muito para isso, mas existem possibilidades de você ter acesso à informação. É esse lugar que eu queria chegar. Acho que por isso que a gente tá aqui hoje, assim, né? A informação, ela faz diferença no autismo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, se você só tem condição ou de dar 1 hora de intervenção pro seu filho, não é a intervenção que vai salvar. Vá você aprender, né? Gastar 1 hora com os pais, porque os pais vão multiplicar. O meu primeiro produto no digital foi para pais. Passando a base ali, né, da intervenção naturalista dentro da análise do comportamento, a SDM Denver, porque 1 hora com os pais aprendendo, eles conseguem aplicar na criança, né? E aí eles aproveitam mais, né? Porque eles falam, poxa, eu posso estimular meu filho dessa forma. Então, quem não tem condição, acho que o melhor caminho
se capacite, né? Tem muitos profissionais. Ah, mas eu vou dizer pra você que a melhor coisa é vai tratar a mente primeiro. Antes de qualquer coisa, Eu acho que era mais nisso, tipo, no pai, sabe, no pai e na mãe que recebe a saúde. notícia que eu queria vai que... fazer uma terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem um monte de projeto social na universidade, internet. Tem universidade. Vai tratar universidade a informação que chegou em você. Isso. Meu filho é autista. Meu filho tem um transtorno. Como é que eu vou lidar com isso? Isso, eu acho que passa muito pela essa aceitação, assim, ó. Porque desde o começo, o que a gente observa, né, Nath? Que tem pais que recebem a notícia com alívio, tá? A gente tem os dois tipos de situação. Sim, sim. Ai, que bom, agora eu descobri o que é. Isso dá um alívio pros pais, falar, agora eu sei o que é e o tratamento é esse, eu vou seguir. E tem pais que eles têm muita dificuldade de lidar com o diagnóstico. Tem pais que eu não inicio a intervenção, fechamos o diagnóstico, é autismo. Vão para treinamento de pais que eu já vou te ensinar a estimular seu filho. Tem pais que eu não faço isso como primeiro Precisa de um procedimento. acompanhamento. Eles precisam de um tempo. De um tempo. Ou eu encaminho para terapia, ou olha, tem aí uma depressão subclínica ou clínica que a gente precisa tratar, vai cuidar de você, porque é aquela ideia. Como é uma maratona, eu preciso de você bem. Então eu preciso de você bem pro processo. E outros não. Isso em todos os tratamentos, Sim. porque quando a gente fala de criança, a gente não consegue não envolver a família. Porque, né, eles estão no mesmo núcleo, então influencia muito a relação pai e filho ali, né? Em muitos sintomas. Independente do autismo, tô falando. E assim, ó, tem uma coisa que rola muito que é o seguinte, beleza. O pai, beleza, tô aliviado, agora eu sei o que é. Geralmente, pai e mãe que aceitam viram uma dupla. Uma dupla de um projeto que é fazer essa criança. Só que quando eu virei a sua dupla e criamos essa gincana, deixamos de ser marido e mulher. Total. Olha, você está falando e eu tô lembrando de todos os meus pacientes. E aí, pacientes, estou lembrando de todos, cada hora de um. A gente lembra da pessoa. E aí você vira, então assim, vamos pro motel. Não é mais um casal. Minha dica é essa, vão. Sai de casa. Porque em casa não dá, não porque dá mais. a casa vira um ambiente de Aba e Denver. A casa vira isso, você tem ali placas de indicativo pra tudo, cor pra tudo. Exato. E às vezes um começa assim, você não fez o procedimento certo. E aí, não então é assim, ó, chega uma hora que, e uma coisa importante, é necessário que um membro da família também domine isso, pra vocês poderem sair. E não falar sobre esse assunto. Total. E não falar sobre esse assunto. Porque é comum as famílias se dissolverem pós um diagnóstico como autismo. Então, assim, o legal da história é quando você consegue não ser refém do seu filho e não fazer do seu filho o seu atestado de competência. Uau. Ele não é a prova de que você é um bom pai. Isso. Porque quando você fizer, você está colocando nessa criança uma responsabilidade que não cabe a ela. Se você quer ser um bom pai, se você quer ser um ser humano excepcional, cara, sei lá, vai aprender a montar cubo mágico, vai aprender a dançar balé, fazer um curso de tango, mas não coloca essa responsabilidade na criança. Eu ouvi esses dias de uma mãe que tem uma criança com autismo, que ela é nível 3 e já é mais velha. Achei interessante que dentro disso que você falou, que ela falou o seguinte, olha, o meu filho continuar sendo um caso grave, que continua no nível 3, que ainda não é oralizado, mesmo mais velho, isso não quer dizer que eu não fui uma mãe comprometida. Isso não quer dizer que ele não recebeu as melhores terapias. E isso, assim, dessa competição, né, de querer dar ali, de fazer o melhor e de esperar que o desenvolvimento da criança seja o seu atestado, às vezes, pelo potencial da criança, as questões genéticas, vai haver e a dificuldade vai se manter. Então, se eu também às vezes vai regredir, né? Vai existir uma regressão. Isso não quer dizer que você não fez tudo o suficiente. Não, e assim, o que eu falo para os pais é o seguinte, falo, cara, se você não tivesse feito, talvez seu filho tivesse mordido um cabo de energia. Então, assim, você não tem como calcular o que aconteceria se você não tivesse feito. Porque se hoje o seu filho não se atira na frente de um carro, se hoje o seu filho não enfia a língua dentro da tomada,
Se o seu filho não liga o gás e bota fogo na casa, é porque o que você fez deu certo. Talvez você não tenha conseguido verbalizá-lo, oralizá-lo, mas ele aprendeu outras regras sociais que tem muito menino que fala que não aprendeu ainda. Então, assim, vai na manha. Mas para isso a gente passa para o começo da nossa conversa. Fugirmos da nossa necessidade de ficar traçando comparativo. Sim. E entender que o seu filho não é uma extensão de você e que você não é uma extensão do seu filho. Eu digo que a casinha do ambiente atípico é uma casinha que nós pais temos que aprender. Entrar e sair. Tem pai que não quer entrar. E fica fora da casinha dizendo... E tem pai que entra e não quer sair. E aí quando não sai também vira um problema. Até porque quando você não sai da casinha, você gera um ambiente de conforto ao não desenvolvimento que inclusive compromete a vontade do sair da casinha da criança. Por quê? Meu filho pode ter autismo, mas ele é uma criança. Sim. Ele é uma criança. Se ele entender que a crise de regulação é uma forma dele ter mais atenção minha, o cérebro dele vai recorrer a esse mecanismo. Deu certo a estratégia, em busca de mais atenção. Então, toda vez que o cérebro entender que ele quer mais atenção da minha parte, o cérebro talvez mande uma quantidade maior de cortisol, esse menino vai ter uma crise de regulação e aí eu vou ter que entrar em ação. Então, como é que eu saio desse contexto? Então, assim, eu acho que colocar agentes externos, quem tiver condições, ter ATs comprometidos, que são aqueles acompanhantes terapêuticos, quem puder criar agendas pessoais fora, então assim, poxa, pelo menos uma vez por semana você sair com a sua companheira, você sair com o seu companheiro, você tomar um bom vinho, entendeu? Você dormir uma noite toda fora de casa, pelo menos uma vez no mês. Eu acho que essas coisas, elas são fundamentais para que você entregue para o seu filho, entregue para a sua filha a sua melhor versão. Isso. Porque às vezes nós ficamos entregando tanto que daqui a pouco a gente está entregando tanto que a gente não teve nem tempo de lapidar o que nós somos. E aí a gente leva para essa criança uma versão nossa que não é a melhor. Tem uma metáfora que eu uso com os pais que é do oxigênio, sabe? Quando a gente está no avião. No avião. Né? Que a gente fala, quando o piloto fala lá, em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair, coloque em você primeiro e depois na criança. Porque se você coloca primeiro na criança e falta ar para você, essa criança vai ficar desamparada ali. Né? Se acontecer alguma coisa com você, a criança está desamparada. Então, coloque em você primeiro, você estando bem, é o momento de colocar nas crianças. Então, eu gosto de usar essa analogia com os pais para eles entenderem, vocês precisam estar bem para que essa criança também fique bem. Né? E isso acontece com muita clareza. Alguns pais não querem entrar. Descobriu o diagnóstico aí que eu não quero mesmo. Né? A mãe geralmente não tem muita opção, né? Ela acaba sendo a cuidadora principal em muitos casos. Mas, e aí tem os pais, eles não são mais marido e mulher, assim, né? Tipo, eles não vivem mais uma relação de casal. Viram duplas da gincana. Eles viram pais. Eles são só pais. Eles não são mais marido e mulher, assim, né? Tipo, olha... Eles são pais. Então, o tempo todo, no jantar, é sobre o problema, é sobre a criança, ou é sobre questões familiares da escola, ou do não sei o que lá, ou a pessoa... Não tem mais aquela dinâmica que um casal tem. Acaba que a casa toda vira em função das dificuldades ou do que tá acontecendo. E aí tem outro cenário que, às vezes, são as outras crianças. É claro que, olhando de fora, né, não conheço o Marcos Mion. Marcos Mion? E eu acho interessante que, às vezes, na rede social, ele mostra assim, olha, eu tô viajando só com os 2 mais velhos, né, que não têm autismo. E algumas pessoas falam assim, nossa, que absurdo. Claro que ele tem condição, né, financeira para isso, mas é muito interessante esse cuidado com o entorno, né, com os outros que, às vezes, não têm essas necessidades de tanto suporte, mas também precisam de atenção. Nossa, também são isso é filhos, uma grande né? verdade, porque acaba que a criança que tem mais demanda, ela recebe muita atenção. E o Manuel deu um exemplo muito claro que, assim, o cérebro da criança, ele aprende. A gente sabe isso pela análise do comportamento, né? A criança, quando o comportamento, a consequência é reforçadora, ela aprende aquele comportamento, que foi o caso do piano. Ele aprendeu que quando ele apertasse o lá, um comportamento específico sairia, né, de você,
ele aprendeu que aquele comportamento gera a consequência que ele quer. Foi reforçado o comportamento, se mantém aquele comportamento. Mas a criança que, por exemplo, tem um irmão com... Não precisa ser necessariamente autismo, mas como a gente tá falando autismo aqui, ela tem uma demanda específica, que ela precisa de mais atenção, ela mobiliza mais atenção. Aí, não invariavelmente, o irmão vai pra terapia. Por quê? Porque o irmão também sofre com o impacto de não ter mais tanta atenção e de também ter que entender. Porque às vezes os pais falam assim, ó, tu tem que entender que ele precisa de mais atenção. E aí ele acaba, negligenciando, assim, os sentimentos dele, ou acaba não levando pros pais o que ele sente pra não preocupar os pais. E aí aparece aonde? Na terapia com a gente. Porque ele consegue falar pra terapeuta, eu não quero preocupar meus pais porque o meu irmão já precisa de muita ajuda. E aí o outro lado também sofre. Né? E aí os pais, eles ficam numa situação muito complicada, porque além deles já também estarem em sofrimento, por isso que a máscara de oxigênio é tão importante. Só que se a gente falar numa realidade mesmo, poucas famílias terão acesso ao tratamento do pai, da mãe, do filho, do irmão. Sabe? Olha como é complicado isso, se a gente for pensar no nível mais global. Eu gosto muito de pensar, de gamificar as relações, de pensar no jogo. E acho que isso ajudou muito lá em casa, quando eu coloquei todo mundo no jogo. Como uma equipe mesmo. Todo mundo tá na brincadeira. Todo mundo tá na brincadeira. E então, assim, ó, sei lá, ele não sabe ir no banheiro. Filho, você regula a temperatura da água pra gente lá. Entendeu? Então, assim, eu acho que a melhor forma é criar uma agenda de envolvimento. Isso. A agenda de envolvimento não significa obrigação, mas é de envolvimento. Entendeu? Então, por exemplo, vai ter uma hora que o meu filho autista ele vai querer transgredir. Eu vou ter que permitir que o meu filho seja o parceiro dele de transgressão. E que os dois se juntem pra me sacanear. A molecagem. E eu preciso que eles sejam parceiros nisso para que eles desenvolvam as suas parcerias. Então, assim, se eu pudesse dar alguma perspectiva a partir da minha realidade para os pais que nos acompanham, é dizer a eles que o que eu tenho feito, na maioria das vezes, é permitir que eu não seja o centro das atenções quando nós falamos do desenvolvimento da família. E é importante entendermos que a família é atípica. Não é o meu filho que é atípico. Não é o meu filho que é autista. Eu tenho uma família autista. Quando a família toda eu vou dividir a atenção para todos. Porque se eu hiperfocar a situação em cima do indivíduo, eu estou criando, sim, um ponto de atenção em demasia para aquele indivíduo. Exato. Eu tenho que entender que o meu corpo familiar é um corpo atípico. Então, se eu tenho um corpo familiar atípico... Cada unidade vive isso, né? Vive isso. Então, assim, a privacidade que o meu filho de 22 anos tinha no quarto dele, agora ele não tem, porque o moleque entra lá, invade, pega, joga o computador no chão e tal, não sei o quê. E não pode ficar bravo com o menino, porque faz parte do jogo, mas ao mesmo tempo você tem que dizer pro seu irmão que ele não pode fazer isso, não. Entendeu? Então, assim, como é que faz isso? Hoje de manhã teve uma situação maravilhosa que meu filho pegou o talco de pé e resolveu criar uma camada de neve na casa inteira às 5 horas da manhã, enquanto todo mundo estava dormindo. Meu Deus. E ele criou uma camada de neve. Aí eu acordo cedo, né? Quando eu olhei, tava aquela coisa assim, e a alegria dele é que ele pisava e ele via a marca do pezinho dele. E fica mesmo. E eu falei, cara, que legal isso. Aí eu peguei e mostrei pra ele que o meu pezinho era maior que o pé dele. E aí pisei com o meu pezinho, eu calço 46, então vocês imaginam. Um pouquinho maior. E aí ele ficava olhando pro meu pé, olhando pro pé dele, olhando pro meu pé. Aí ele ia lá, pisava. Eu ia lá, pisava do lado. Ele olhava de novo. Bom, qual a importância da sujeira do chão perto dessa relação experiencial? Exato. Então, assim, parar muitas vezes de ficar prestando atenção no... Sabe, moleque comeu terra.
Manuel, terra. isso tudo passa muito quando a gente fala, porque eu acho que a gente também trata os pais de alguma forma a mudar a visão que eles têm dessa situação, porque quando os pais enxergam que a parentalidade é muito difícil, eles desenvolvem essas crenças, nossa, olha como é difícil, né? Porque você deu um exemplo de, tipo, você consegue enxergar isso, né? Nossa, olha, meu filho descobriu uma coisa nova, né? Mas é tão engraçado isso, que ele tava falando do pé, né? E eu lembrei de uma outra cena, eu assistindo um vídeo da minha AT, que eu tinha dado pra ela, falei assim, vamos trazer, ele gostava muito de água, e então eu falei, vamos colocar detergente pra fazer tipo bolha de sabão, e tentar trazer pra gente trabalhar contato ocular, sorriso, né, pra ele pedir mais. E aí eu fui ver o vídeo. E aí ele tava lá, eu falei, vamos colocar canudinho, coisas pra ele brincar. E ela colocou a bacia, eu assisti no vídeo da minha AT. E aí ele pegava e engolia um pouquinho do negócio. Aí a TO dele tava vendo junto comigo, Natália, mas ele comeu muito sabão. Eu falei, minha filha, mas você viu o sorriso? Você viu olhar? Um pouquinho de sabão não vai fazer mal a ninguém. Ela falou assim, Natália, eu falei, minha filha, esse vídeo tá maravilhoso, olha isso. Olha o tanto de conexão, olha o tanto de sorriso, um pouquinho de sabão, gente, não faz mal a ninguém. Gente, assim, ó, é tão doido que o Ezequiel ele tem hiperfoco em água. Tanto que eu brinco com ele, eu falo, você tem certeza que ele não é filho do Aquaman, gente? Porque o menino, ele nasceu no mesmo dia que o Jason Momoa, né, gente? Nossa, sério? Ele nasceu no dia 1º de agosto. O Jason Momoa fez o Aquaman, ele gosta de água. E ele é grandão, é um menino que, imagina, ele tem 5 anos e ele carrega uma mesa de 50 quilos como se fosse um brinquedo. Sério? Ele tem uma hiperforça, um negócio meio descomunal, assim. Ele pega o irmão, assim, pelo couro, assim, eu falo, larga seu irmão. Aí, nessa brincadeira, ele tem hiperfoco com água. Um hiperfoco com água absurdo, tanto que a gente sempre teve piscina nas casas em que nós morávamos, aí tinha que cercar a piscina, colocar tela, toda aquela coisa. E aí eu comprei uma casa agora. Aí eu falei, cara, quer saber? Tinha feito um trabalho aí, tinha rendido uma grana interessante. Falei, quer saber? Vou colocar aquecimento na piscina. Nossa, agora é um ano inteiro. Coloquei aquecimento na piscina. Menina, aí, piscina morninha. Aí comecei a levar ele. Não sei o quê. Vou dizer pra você que nós moramos em casa com piscina. Eu acho que nos últimos 10 anos, eu e Dinorá moramos em casa com piscina. Se a Dinorá entrou 3 vezes dentro das piscinas, nesses 10 anos foi muito. Nossa. Menina, Dinorá agora com a piscina aquecida, ela mora na piscina. Ela fica de biquíni o dia todo em casa, né? Ela mora dentro da piscina. Eu falei pra ela, Maria, ela sabe que eu botei isso pra criança, né? Então, assim, e aí é muito maluco que você que é pai, que tá nos acompanhando agora, quando você começar a perceber características que são indicadas do autismo que o seu filho tem em você, isso é muito comum. Então, por exemplo, o Israel tem hipersensibilidade auditiva. Fá sustenido na 3ª oitava do piano é como se fosse uma agulha entrando no ouvido dele. Nossa, tadinho. Da Dinorá também. A gente começou a perceber a hipersensibilidade dérmica, por exemplo, o toque de pele do Ezequiel, do Israel é super nítido e para mim também. Assim, a pele para mim diz muita coisa. Eu não sou um cara que trabalho bem com o visual, mas trabalho muito com o auditivo. Eu percebo o mundo através dos sons. Eu ouço tudo, eu consigo dividir. Pode ter 300 coisas acontecendo ao mesmo tempo, o meu ouvido trabalha em layers completamente diferentes. E meus filhos têm isso. Então, assim, conforme você começar a conhecer os seus filhos e as características dos seus filhos, você vai começar a se conhecer. E você vai identificar, caramba, até pelo seguinte, existem fatores genéticos, né? Sim. Existem compensações mesmo que não haja um genéticas. diagnóstico nos pais, há alguns comportamentos, né? E algumas características. É o que a gente chama de traços, né? Traços, existem traços que e aí quando você se conhece, você conhece mais seu filho também. Gente, eu paguei um dinheiro absurdo pra Dinorá ver o show do Bruno Mars. Gente, aquilo ali foi muito caro. Dinorá chegou lá e disse que tava muito barulho, eu vou pra casa. Não acredito. Vou pra casa porque tá muito barulho. Meu Deus! E é muito ruim. Sim, se o Ezequiel tivesse lá, ele ia fazer a mesma coisa. Ele ia fazer a mesma coisa. Tanto que a gente não vai pra shopping, não vai pra esses lugares,
Ele, mesmo com abafador, incomoda? Ele ainda não se adequou muito ao abafador. O que ele faz é pegar os meus fones de ouvido, que são fones... né, tipo, eu sei, mas é que tem fone que é caro, né, doutora? Então, assim, o moleque pega um fone de 8 mil reais. Eu sei, gente, comprar um fone de 8 mil reais é até falta de respeito, né? Mas o moleque me pega um fone caríssimo desse e quer ir pra piscina. Do mesmo jeito que coloca a piscina, né? Pra piscina? Ele quer ir pra piscina. Eu falo, meu filho, pelo amor de Deus. Mas é fone de trabalho que eu uso. É de trabalho, que eu uso pra trabalhar. Tipo, não, e tudo bem você não querer que ele use, né? Isso entendeu? É o seu limite também. Pô, não, pelo amor de Deus, né, gente? A situação não tá tão bonita assim pra você estragar um fone profissional desse. Então, assim, eu acho que parte do processo tá nisso. E hoje, por exemplo, depois que eu saí da TV Globo, uma das coisas que eu pude fazer foi trabalhar em casa. Eu montei um estúdio na minha casa. Legal. E hoje eu saio, dou banho, acordo, dou banho neles, vou lá, gravo o meu programa, volto para dar café. Então, assim, quando a minha esposa diz papai tá trabalhando, eles vão lá no meu estúdio bater, entendeu? Então, assim, a situação ela tá muito gostosa. E não subestimem o processo de aprendizado das crianças. É muito legal que, por exemplo, eles hoje descobriram a rádio de estação, de mudar a estação no seletorzinho. Que legal. Que eu tenho um rádio que para mudar a estação não é digital, você tem que rodar o botão. Analógico. Eles estão adorando aquilo. Eles estão adorando aquilo. Descobriram, né? E tem algo assim que eu queria também dividir, que eu acho que é fundamental que os pais lembrem-se. Crianças neurodiversas têm uma percepção energética diferenciada. Eles conseguem sentir a agenda emocional e energética do ambiente. Purifiquem de fato. Então, se tem um problema, resolvam. Não finjam que foi resolvido. Sei lá. Porque a comunicação não é só verbal, né? Ela é sensorial. A a gente demonstra, né? Às vezes assim, não, filho, eu não tô triste. O seu rosto mostra que você tá triste. E assim, ó, apesar de cientificamente não existir hoje um mapeamento energético, mas a criança percebe. Porque na verdade é exatamente isso, assim, né? O que você tá nomeando de energia, muitas vezes é essa comunicação não verbal que a gente expressa sem estar consciente, talvez ela né, seja mais sensível para observar isso. Isso, essa observação ela consegue Você ser mais sabe que sensível isso pra é tão perceber. sério. Recentemente nós vivemos uma situação em casa que uma pessoa invadiu a nossa casa e fez a casa de todo mundo de refém. Meu Deus. E aí deitou todo mundo no chão e tal, não sei o que, foi aquela coisa. As crianças estavam em casa? Estavam, o Israel estava dormindo nessa hora e a minha filha conseguiu levar o Ezequiel para a lavanderia e ficou com ele trancado na lavanderia. Enquanto toda a situação aconteceu. Então eles não viram nada. Mas eles foram muito afetados. Desarranjo intestinal, crises para dormir, uma série de fatores. E eles não viveram nada. Porém, por isso que eu acho que existe a linguagem não verbal, mas existe uma questão sensorial de quem percebe e absorve atenção. Ele percebeu que estava diferente. Percebeu que os comportamentos estavam todo mundo estava diferente. Entendeu? E ninguém contou. Então, hoje uma coisa assim que eu recomendo muito aos pais. Conta. É igual quando alguém morre, tá? Muitas crianças passam por isso. Os pais decidem não contar. Não levam no velório ou não contam. E a criança começa a sentir também, né? Vira e diz, olha, a verdade é o seguinte, ó. Um rapaz entrou aqui em casa, tal, não sei o quê. Porque o fato deles não serem verbais não quer dizer que eles não entendem. Tipo, eu só não sei falar, mas eu sei ouvir. A comunicação expressiva é uma habilidade, a expressiva é outra. Que dá uma coisa. Então, assim, tem uma terapeuta nossa que é a Amanda, que a Amanda é amor universal. Amanda, tipo... o nome dela já diz. Amanda é o seguinte, o menino dormiu às 3 da manhã, acordou às 7. Tinha que acordar às 7. Ele não quer acordar, você fala, hoje tem Amanda, levanta e vai pro banheiro tomar banho. Amanda é muito amada. Não, amor, você não tá entendendo. Amanda é Amanda, Amanda é Amanda. E aí o que aconteceu? Dinorá errou esses dias e disse que tinha Amanda e não tinha. Rapaz, o menino levanta.
Tadinha da outra terapeuta que recebeu. A Carol sofreu. Ó, receba o meu abraço. Rapaz, quando chegou lá, ele abriu a porta e viu a Carol. Fez assim, Ele disse, não vou entrar. Eles ficam mais rígidos. E aí começou... Então, assim... Amanda é terapeuta ocupacional? Sabia! Eu sabia que era terapeuta ocupacional. E aí, porque aquela sala é uma Disney. Aí começou o negócio. Então, assim, conversar funciona muito, entendeu? E a dona deu azar porque ela disse, não, amanhã tem Amanda e não tinha Amanda de novo. Aí deu um negócio porque a Amanda não pôde ir. Meu Deus, Amanda. Amanda, não faz isso, mas Amanda. Aí a gente em casa, assim, mobilizou a casa para ela ser uma casa que atende as demandas dele. Então, por exemplo, eu tenho grama no quintal, eu tenho fruta, tenho um pé de jabuticaba. Então, as necessidades sensoriais. Eles vão lá, pegam jabuticaba comigo, eles cheiram a flor, entendeu? Eu sou o cara que pisa no cocô do cachorro junto com eles, entendeu? Então eu vou lá, o cocô do cachorro, vamos pisar. E a gente vai lá e toca o pé no cocô do cachorro. Dinorá agradece. Minha mulher vira e fala, meu Deus do céu. Tem coisas que eu sou barrado nas minhas loucuras. Por exemplo, tem a história clássica da ovelha, que eu queria ter uma ovelha no quintal. Uma ovelha. Aí a Dinora disse não. Alguém tem que dizer não pra esse homem bom, mesmo. Igual gente, médico, né? Alguém, assim, ó, eu queria pônei, assim, por mim... uma fazendinha. Zoológico. Eu faria uma fazendinha, assim. Mas eu acho que precisa haver uma diversão e precisa, cara, eu acho relativizar a seriedade. Assim, ó, deixa que a médica seja séria. Mas eu acho que o legal, assim, de quem tá ouvindo, é enxergar com a tua visão a forma como você tá levando, né? Cara, é que esses meninos, na verdade, são uma oportunidade de eu voltar a ser criança, né, velho? Também. A leveza é muito... Imagina só, velho, você poder... Cara, você poder pisar no cocô. Essa experiência eu passo a ver, estou coordenando. A gente, na verdade, pode ser na grama e na poça? Sabe o que a gente faz no consultório? O cocô de massinha, o cocô de argila. A gente, como terapeuta infantil, a gente volta a ser criança o tempo todo. Porque a gente tá lá na massinha, a gente tá brincando de alguma coisa, a gente tá comemorando com a criança, a gente tá brincando com ela. Por isso que eu dei a analogia de você poder parar e observar o pôr do sol. Foi você ouvir, porque assim... Cara, a vida, ela nos enrijeceu de uma forma. Imagina pra mim que trabalhei com mediação de conflito dentro de presídios. Meu Deus. Trabalhei com situações das mais absurdas dentro de favelas e coisas assim que são humanamente indescritíveis, entendeu? Tem coisas hoje que eu não conseguiria mais fazer depois da chegada dos meus filhos. Tem certas funções, por exemplo, eu trabalhei com o seguro dos presídios. Eu fazia processo de mediação de conflito e mediação de conhecimento com a área de seguro, que eram as pessoas que foram autuadas no artigo 213 do Código Penal, inclusive estupro de crianças. Então imagina o que é você entrar numa ala da cadeia em que homens violentaram crianças e você precisa conversar com eles. Hoje essa versão de Manuel que está aqui não conseguiria fazer isso. Eu não tenho distanciamento crítico para olhar nos olhos de um homem que fez isso e ajudá-lo, como eu já fiz anteriormente. Hoje eu não consigo mais fazer. Então, assim, meus filhos me levaram para um outro lugar. Mas você gosta mais dessa versão, eu não sei se eu posso dizer, doce? Não sei se a paternidade tirou um pouco do que você falou, dessa dureza que toda a vida te trouxe, te tornou uma versão do Manuel mais doce e vulnerável? Cara, eu vou dizer a você que é o seguinte, eu tenho um carro que corre 312 quilômetros se eu pisar. Ele não passa de 80. Entendi. Assim, no máximo 90. Eu recebo de buzina na Marginal Pinheiros, não tá escrito. Eu posso estar sozinho. Hoje, você não vive mais pra você mesmo, né? Hoje, primeiro que eu tenho um medo absurdo de morrer. Gente, eu tenho um amigo que fala muito isso. Depois que ele se tornou pai, ele era... Sabe, ele fazia aquelas campeonatos de moto, participava de um monte de coisa. Faço nada disso, amor. Ele vendeu a moto dele e falou assim...
agora eu parei, não posso mais morrer. Deitado em casa ouvindo Netflix e eu durmo no tapete quando corro risco de cair na cama. Então, assim, é um lugar onde eu digo a você, eu ouvi muito Racionais, mas, cara, Mundo Bita também é legal. Mundo Bita também é legal, sabe? Então Dá pra ser feliz ouvindo o Mundo Bita. Não, assim, eu acho que aquela outra versão do Manuel me preparou pra isso que eu vou viver hoje. Então, assim, eu não sinto falta de absolutamente nada, porque eu experienciei tudo. E você consegue ver quem você é hoje por quem você foi. Porque assim, na hora, por exemplo, que o cara, por exemplo, invadiu a nossa casa, Meu Deus. eu olhei nos olhos dele e falei, cara, tem 2 crianças autistas aqui, nós 2 vamos ter que entrar em um acordo. Porque meus filhos são pequenos e são autistas. Uhum. O Manuel, que já um dia teve que negociar com criminosos dentro da cadeia, Meu Deus. ele entrou em cena naquela hora e disse, eu preciso defender essas crianças. Tanto que quando a gente conduziu o cidadão para fora de casa, nós fizemos um processo de mobilização e aí teve todo um contexto, chamar a polícia e tal, não sei o quê. Mas eu sabia o que eu estava defendendo. Uhum. Então, assim, o que você é como pai hoje do seu filho é ancorado pela pessoa que você foi. O que você é como mãe é ancorado pela pessoa que você foi. E você que é um pai de uma criança que tem algum transtorno de desenvolvimento, você precisa entender que você vai ter que recorrer a essas informações. A essa versão de você. Eu sou um cara que, por exemplo, eu tive que aprender a cozinhar cedo, porque eu ajudava minha mãe na cozinha. Cara, meus filhos adoram minha comida. Meus filhos adoram minha comida. Eu sou um cara que eu tive que aprender a tocar na noite para poder ganhar um dinheiro, porque eu não tinha trabalho, então eu tocava um violão na noite. Foi graças a isso que eu aprendi a tocar piano. A vida me preparou para receber essas pessoas. E eu tenho absoluta certeza que todo mundo que é pai, que é mãe de uma criança atípica que está nos acompanhando agora, essa pessoa pode ter certeza que a vida preparou ela. Ah, mas eu não sei, eu não tenho dinheiro. Você tem tudo que é necessário. Você tem tudo que é necessário. Acho que o amor basta você respirar. O amor e a vontade, né? E, de vez em quando, o seguinte... Ah, Manuel, quando é que eu devo calar a boca? Quando a médica falar. Quando, assim, ó... Quando qualquer pessoa vier falar, você tem que virar e dizer, do meu filho sei eu. Ah, não sei o quê, por que você não pega... Minha senhora, do meu filho sei eu. Quando a médica falar, aí você tem que entender que quem sabe do seu filho é ela. Essa é a hora que você fica quieta. Então, assim, e que você fica quieto também. Eu falo isso com muito carinho porque às vezes a gente fica na ansiedade de encontrar soluções em lugares indevidos. E a solução, ela tá dentro do nosso coração e dentro do cérebro de vocês. Entendeu? Então, se a gente conseguir fazer isso, eu falo muito, né? Não, ótimo, tá a gente tão queria ouvir a sua gostoso, experiência tá mesmo. muito Assim, bom. a gente já fez as 2 coisas em um só, né? Acho que só pra situar quem tá ouvindo a gente também, ou até quem tá vendo a gente pelo YouTube também, né? O Manuel tem 6 filhos, então... Uma vasta experiência, né? Já viveu muita coisa ali dentro. E uma neta, uma que faz experiência aniversário nova. hoje, inclusive. Eu olho minha barba branca, assim, tem hora que eu falo, gente, o que foi que aconteceu comigo, gente? Passou tão rápido. 6 filhos depois. Gente, o abdômen demora muito pra definir, gente. Tudo fica mais difícil depois. Fica muito difícil, cara. Difícil. Então, desses 6 filhos, né, dessas tantas experiências diferentes, acho que antes da gente começar a gravação do nosso episódio aqui, a gente tava conversando antes, né, e o Manuel pôde dividir um pouquinho com a gente, que ele foi um Manuel, um pai, né, pra cada filho, e agora ele tá vivenciando. A gente, claro, chamou ele pra falar sobre os filhos dele com autismo e como foi a adaptação, a descoberta, porque não é fácil, a gente vivencia isso diariamente de pais, porque é um dos diagnósticos mais recebidos por crianças, né? TDAH e o autismo. O impacto é muito grande, né? O impacto é muito grande, então poder ouvi-lo, a forma como ele enxerga, né? A gente tava curiosa pra saber como que era. Foi muito, muito positivo mesmo, porque é muito comum pais, né? Os homens abandonarem o barco, né? O peso ficar aí pra essa mãe e toda a leveza que você trouxe, isso foi muito, muito enriquecedor, assim. Do lado de cá, né? A gente torce muito pelas crianças e
enquanto você tava falando, tava lembrando de um outro caso de uma paciente minha, de uma mãe muito dedicada, muito. E aí ela tava ali querendo aplicar aba, Denver, e aí depois comunicação alternativa, aumentativa, e a criança, ela começou a entrar em estresse. Uhum. E aí eu precisei chamar essa mãe e falar assim, olha, eu preciso que você seja mãe, me deixa ser supervisora do caso e você vai ser mãe. Natália, mas eu preciso de mais horas, mais isso. Eu falei, olha, ela tá em sofrimento. E a mãe também Pelo tem tanto sofrimento. de terapia, pelo tanto de intervenção que você, no tempo de brincar, no tempo de ser mãe, não tá. Eu preciso que você pare. E ela, o olho enchendo d'água, eu peguei na mão dela e falei assim, para. Eu preciso que você pare. Eu preciso que você deixe a gente trabalhar e que você vá ser a mãe. Porque ela está em sofrimento. Porque ela entrava nas terapias, uma coisa que nunca aconteceu. Ela estava fugindo, ela estava tendo fuga esquiva, assim. Que estava aversivo. E aí, ela relutou, mas ela fazia isso por extrema dedicação. E aí eu falei assim, me deixa ser supervisora do caso, vai ser a mãe, eu preciso que você pare, senão não vai dar. Você sabe e que isso que você está falando é muito forte, porque, por exemplo, chegou um dia que a neuro virou para mim e perguntou assim, quem é que dirige o carro da casa? Eu falei, sou eu. Ela disse, por quê? Eu falei, como assim? Ela disse, por quê que é você que dirige? Só você tem carteira de motorista? Eu falei, não, todo mundo tem, mas quem dirige o carro sou eu. Ela disse, você sabe que esse carro para essa criança o volante é uma ferramenta de poder, né? E que quando só você dirige, significa que só você tem o poder. E quando ele se sentir frágil, é só a quem tem o poder que ele pode recorrer. Então, se outra pessoa não sentar para dirigir o carro, vai ficar difícil, né? E aí eu tive que começar a deixar meu filho de 22 anos dirigir. Que para mim foi uma luta. E aí você começa a passar por isso. Quando a médica começa a intervir, cara, quem é que vai dirigir o carro dentro de casa? Eu, graças a Deus, assim, eu sou muito grato a todos os meus filhos. Que eles fortalecem tudo que nós tentamos fazer com as crianças em casa. Que bom. Eu fico metendo uma marra de um bom pai, não sei o quê. Se você me perguntar, Manuel, de 1 a 10, quanto você se dá como pai? Menina, eu não dou 4. E não tô sendo falsa modéstia. Eu acho que eu já tive tanto passivo como pai. E eu acho que eu tenho tanto passivo como pai. Que por mais que eu me esforce, eu não consigo. Porque às vezes eu sou um ótimo pai para os pequenos, mas eu sou um péssimo pai para os adolescentes. Às vezes eu sou um cara super amigo dos adolescentes e quando eu vejo eu tô virando o orientador terapêutico dos pequenos. Então, assim, às vezes falta roupa para tanto cenário. E às vezes falta Manuel para mim também. Então, o que eu posso dizer é que tem hora que tem que soltar o barco. Tem que virar e dizer, bom, quem é que vai levar esse jogo agora? Tá cansado para mim. Quem é que vai levar? Doutora, o que a senhora acha que tem que fazer? O que vai rolar? Entendeu? Um sintoma ótimo, tá? Quando você começar a passar o Netflix durante horas não acha nada? E não acha nada, significa que você tá estressado. Que você tá procurando alguma coisa para aliviar a sua cabeça. Se você não tem uma série que você tá com vontade de ver, esperando ansiosamente a hora que as crianças forem dormir para você ver sua série, se você não tem essa série, significa que você tá em sofrimento. Você precisa ter as suas coisas, você precisa ter a sua música, você precisa... Gente, alguém, por favor, leva essa criança daqui. Não é falta de amor querer se livrar. Mas não é o se livrar de desaparecer da minha vida, não. Dá um tempinho, uma tardezinha aqui, vamos combinar aqui. Papai e mamãe querem namorar, a gente quer tomar um banho junto. Não é pecado. Não. Você de vez em quando querer ficar. E, gente, tá tudo bem ficar cansado. Óbvio, né? Tá tudo bem não querer hoje ter essa demanda, assim, né? Tipo, nossa, alguém toma a frente aí que hoje eu preciso de um tempo pra mim. Porque às vezes não é todo dia que a gente tá bem. Você sabe, assim, você sabe que esse foi um exercício que eu tive que fazer com a minha senhora, né? Dela chegar uma hora assim e ela dizer, não quero. A primeira vez que eu vi a Dinorá falar pro Israel, vai pra lá. Vai pra lá. Pô, pra mim foi um choque. Assim, você imagina, eu
Assim, ó, eu, Manuel, não consigo falar vai pra aula pra eles, mas é porque eu sou muito, né? Tem hora que a Nora fala, Isael, vai pra lá que você tá irritando a mamãe. Isso. Acho maravilhoso quando os pais conseguem falar. Ela chegou nesse lugar, você entendeu? Ontem eu tava numa reunião muito importante com um cliente pesadíssimo. Aí meu filho entrou e bagunçando, não sei o quê. E aí eu fiz o pedido de silêncio que a gente tem que... Que é o pedido de silêncio. É. E aí eu falei pro cliente, desculpa, eu tô falando com meu filho aqui. Aí a Dinora virou porque eu falei, não, meu amor, tá tudo bem. Ela olhou pra mim e disse, não tá tudo bem. Você tá numa reunião e você tá fazendo papel de maluco na reunião. Vou levar ele pra lá. Porque de fato não tá, mas na minha cabeça... Mas você sabe que é muito interessante? A Dinora não tá aqui, A Dinora- gente. Assim, ó, a Dinora eu vou podia dizer ter- assim, ó, vocês têm que trazer, assim, vocês vão ver que a entrevista com ela vai ser infinitamente melhor que a minha. Não, olha, sabe por quê? É muito inteligente o que a sua esposa fez, porque as crianças aprendem por modelos, certo? E ela ensinou regulação emocional pra ele. Olha, a mãe não está bem agora, eu preciso que você me dê um tempo. Porque o que a gente ensina pras crianças? Quando a gente não tá bem, às vezes a gente E a precisa gente de um pode tempo. dizer isso, né? É. Então, e aí tá a gente tudo bem, naturaliza. eu não vou perder eu o gostaria amor, de dizer, Maria de Norá, você acabou de ser convidada a vir participar Exatamente. do Por favor. próximo Aqui. episódio, você vai vir pra cá. Porque ela naturalizou sentir emoções desagradáveis pra criança. Ela também perde a paciência. Ela também precisa de um tempo. Ou seja, ela mostrou pra criança o limite. Olha, Pronto. agora a mãe precisa de um tempo. Talvez ele olhe assustado a primeira vez. Depois ele vai entender. Na hora que ela fizer assim, talvez ele já comece a entender. Não, é melhor eu ficar pra lá um pouquinho. Bem-vindas ao meu mundo, onde depois que as pessoas conhecem a Dinorá, as pessoas me dispensam. Eu acabei de ser dispensado de novo, gente. Isso não é verdade. É verdade. A gente quer incluir e somar a dona Dinora. É assim, ó, é isso que acontece. Aí eu vou pro cantinho. Vamos trazer a experiência da mãe agora. Manuel, que foi bacana. ótimo o Obrigado, bate-papo, meus a gente amores, adorou. obrigado. Adorei que você falou no final também uma coisa, a nota que você se dá como pai e tudo mais, pra gente não ter nenhum viés de comparação dos pais que nos assistem, porque, que nem você falou, às vezes eu não tô dando meu 100% pro meu filho adolescente, e às vezes eu tô conseguindo dar mais pra esse, mas às vezes eu tô conseguindo lá, enfim, a gente não vai, às vezes eu também tô me sentindo de lado, então para as pessoas conseguirem saber que tá tudo bem, é quando a gente não consegue dar conta eu falo com também. muito carinho, tá? Pra você que tá me acompanhando. Se você tá me achando um ótimo pai, é importante que você saiba que dos meus 6 filhos, 2 não estão falando comigo, tá? O que faz parte também. De cara virada, não me dá um bom dia, não me dá uma boa tarde, eu Tão sou obrigado a bravos. engolir. E é do jogo, então assim, não quer dizer que eu seja esse amor todo, não. E tem uma coisa que eu falo. Todo Não, jogo. dia. Vida real, né? Eu tenho uma regra comigo. Eu não sou o melhor amigo dos meus filhos. Uhum. Nunca me propus a isso. O meu pai sempre falou isso pra mim. Se eu puder ser melhor amigo, se eu puder, melhor, e eu tô disposto a isso. Agora, se eu tiver que optar entre ser pai e ser melhor amigo, amor, você é seu pai. A minha função é se uma bala vai atingir você, eu entrar na frente. Eu sou anfitrião dessas pessoas nesse planeta. Se nesse processo de ser anfitrião eu puder ser o seu amigo, eu vou ser. É igual você quando é médica do meu filho. A sua prioridade é ser minha amiga ou sou médica dele? Não, seu filho. Exato. Meu Então, pai assim- falou isso pra mim uma vez. Pai, eu queria que você fosse mais meu amigo. Isso eu era bem novinha, tá? Ai, pai, eu queria que você fosse mais meu amigo. Porque o pai do Vinícius, o pai dele é muito legal e não sei o que. Meu pai falou assim, eu sou seu pai, não seu amigo. Porque amigos passam. Eu sou seu pai e seu pai é pra sempre. É, amor. Né? Isso Então é aquela coisa. Não importa o quanto você esteja insuportável, estarei aqui Nossa, do seu lado. Amigos isso é podem muito ser bom, né? dispensados. É, cara. Porque E pais querendo ser amigos são pais que muitas vezes não dizem não. É, são os permissivos. A gente entende, não a gente dá entende limite, o pai isso é muito brotherzão, sabe? Que esconde as coisas da mãe. eu sou, e, assim, ó, o que os meus filhos mais odeiam em mim, assim, é o momento do senta que lá vem história. Ai, eles odeiam que eu sento. Você sabe o que acontece quando uma fruta é picada por uma abelha? A cabeça deles divertidamente da cabeça, né? Lá Aí vem eles, o pai com a ai. história. Aí eu, A minha mãe tinha a história de contar como que foi a festa de 15 anos, que foi com biscoito e papa-ovo. Toda vez que ela vinha com essa história, a os gente pais já têm sabia isso que mesmo. vinha. Assim, eu tenho, obviamente, eu tive uma criação evangélica, né? Então eu tenho milhares de parábolas na minha cabeça, assim, eu elaboro parábolas, tanto que eu trabalho muito com alegoria narrativa, né? De fazer comparações e projeções mentais e tal, não sei o quê. Então, quando eu sento pra conversar com meus filhos, assim, aí eles ficam, pai, você não quer ir direto pra moral da história? Porque, tipo, a criança não tem realmente ele pra ser. vira,
Se puder dar uma Que já acelerada. sabe, ele já entendeu a narrativa onde que ela ia chegar. A gente vai ler um livro com a criança no consultório, aí ele olha, aí ele dá uma olhada assim pra tua cara. Aí pra ele mostrar que ele tá desinteressado, mas não quer falar, ele dá uma olhada pras paredes, assim, sabe? Cara, tipo... Tipo aquele negócio, vai pra moral da história. Aí você vai... Cara, então assim, agora tem uma coisa que ajuda muito, é quando você se coloca na agenda de transgressão. Porque, na verdade, você... às vezes você não pode ser amigo do seu filho, mas você precisa ser parceiro. Então, assim, você precisa deixar claro que você conhece o lugar da transgressão. Até porque se você não deixar claro que você conhece o lugar da transgressão, ele vai encontrar o lugar da transgressão com outra pessoa. E às vezes eu fico aqui falando, vamos pisar no cocô e tal, não sei o quê. Mas é porque se eu não sentar com ele, eu não pisar no cocô, que nojo, que nojento, que nojento. Se eu não criar esse cenário de que o cocô é nojento, ele vai pisar nesse cocô quando o papai não tiver. E se ele pisar no cocô quando o papai não tiver, tem um conjunto de rejeições àquele cenário que ele não vai viver. O Dona Dinorá vai entrar em cena. Entendeu? Então, assim, é importante que a gente consiga gerenciar esses papéis, que é o joga. Mas eu acho que, velho, assim, ó, pai tem que fazer terapia. Pai tem que fazer terapia. E no caso de pai preto, assim, aí um dia a gente pode falar sobre isso. A gente poderia voltar pra falar, né? Cadê porque existe uma questão que da criação, né? A família atípica negra, ela é completamente diferente no Brasil. E fala-se muito pouco sobre o cenário de famílias atípicas negras. Fica o convite pra você voltar pra conversar com a gente. Mas eu acho que existem outras pessoas também muito boas, que eu acho que podem dividir isso. E eu acho que isso é legal, assim, eu acho que a gente precisa trazer, inclusive para que os profissionais se especializem, porque às vezes o profissional ele vem dentro de um arquétipo de tratamento que é moldado e que ele acha que serve para todos os seres humanos. Perfeito. E às vezes não serve. Eu tenho encontrado muito isso e eu tenho dividido isso em núcleos um pouco mais fechados, porque existe uma rejeição, né? Parte do nosso público deve estar ouvindo agora dizendo, Emanuel, criança com autismo preto ou branco é tudo igual. E eu entendo essa percepção que talvez você tenha, mas assim, quem vive esse cenário sabe que não. O acesso ao tratamento é menor, a rejeição é maior. Uma criança loira do olho azul tendo uma crise de regulação dentro de um shopping, gente, com certeza. A forma de aceitação dessa criança é uma criança negra tendo uma crise de regulação dentro de um shopping, a forma de aceitação é outra. Exato. Por conta da figuração social e do imaginário social que essa criança ocupa. Então, assim, no outro pode ser uma criança tendo uma crise, no outro é uma criança baderneira, bagunceira, mal educada. Sim, exato, então, perfeito. Nós temos olhares diferentes aí. Nossa, esse é um tema que a gente poderia realmente falar, porque... E já estamos quase 1h30, né, de coisa, né, gente? Que loucura, né? Bom, então tá podemos... 3 programas fizemos. Muito gostoso mesmo aqui, conversar, assim, eu acho que... Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, né, Nath? Ouvir, assim, a visão, né, de quem vive a situação, ela é muito enriquecedora, assim. E obrigada mesmo, viu, você ter aceito vir conversar, poder falar com pai que vive a paternidade e vive a paternidade, né, dentro do autismo, é um aprendizado muito grande pra gente. A gente sempre poder traz ouvir profissionais também, e hoje poder ouvir você foi muito bom. Obrigado, muito bom gente. mesmo. Eu não tenho assim. conhecimento técnico, né? Não, é porque a gente traz o conhecimento vida, técnico, né? Também, né? Porque assim, às vezes os pais, quando eles descobrem, eles não têm informação suficiente pra falar, nossa, será que tem, será que não tem? E eles vão buscar de alguma forma algum conhecimento, primeiramente na internet. E a gente quer que o conhecimento que eles consigam atingir seja um local que ele encontre ciência, que também encontre acolhimento nas tuas falas, Mas eu acho por que exemplo. quando a gente conhece a história, parece que a letra se tornou viva. Né? Eu tenho na minha família pessoas com transtorno mental grave, que já, né, tiveram crises, e quando eu vivenciei isso enquanto família, é diferente. Isso é diferente, isso toca a gente de uma forma que te faz olhar para o outro num olhar de muito mais misericórdia. Não é apenas, a ciência vai ser a base, né, da nossa intervenção, mas tem algo além que a gente pode oferecer, que é do humano. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar no autismo, que é não desvie o olhar. Porque quando eu não desvio o olhar para uma realidade,
é quando eu consigo me colocar na miséria do outro, né? Na dor do outro. E se eu continuo desviando o olhar e só na ciência, às vezes eu perco o que é humano. E às vezes aquela família, o que ela precisa de nós é ter um outro humano ali do lado. Né? Às vezes o que as famílias precisam da gente, que talvez a ciência ela consiga encontrar em qualquer clínica. Ou em qualquer livro, em qualquer artigo. Mas a ciência também atrelado a um outro humano, né? Que tá ali, que não viveu, eu não vivo a sua dor, né? Eu tenho outras dores, mas é muito importante a gente poder ouvir assim. Não, e entender que ninguém chora por diversão, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com meus filhos com autismo. Se ele tá chorando, ele não tá chorando pra tirar uma onda. Exato. Não, mas ele tá chorando por mãe. Então ele tá chorando porque ele quer a minha proteção. Ele quer a minha atenção. Ou ele não tem outra habilidade pra comunicar aquela necessidade. É o choro que ele tem, ele não vai usar. Então assim, quando você começa a entender essas coisas, entender que tudo, pra mim, que sou apaixonado por comunicação, que tudo é comunicação. Tudo é comunicação, a gente tem ali aquele conceito, né, 55-38-7, né, que é 55% da comunicação não verbal, 38% é a partir da entonação e somente 7% está na mensagem que é dita, que óbvio, existem várias contestações dessa dinâmica e desse estudo, mas é um estudo que pode servir como ponto de partida para uma análise. Quando você começa a entender essa lógica, você começa a falar, caramba, peraí, qual é a comunicação que tá chegando até mim? Então, eu acho que, cara, basicamente é calar a boca, assim. É calar a boca e abrir os olhos, assim. Qual é a maior dica que você tem que dar? E não escute o conselho da vizinha, nem do... Deixa a vizinha aqui, entendeu? Fala, vizinha, não, porque seu filho, vizinha, como é que você faz arroz, vizinha? Vamos falar sobre arroz, vamos falar sobre outra coisa, entendeu? Ou a gente, tá bom, legal. Não dá nem corda. Ok, né? Virou. E Kiko eu tenho com isso? Exatamente. Não perguntei, né? Tem aquela plaquinha. Não perguntei, não quero saber. Mas é isso, gente. Muito obrigada, legal, Manuel. Adoramos. Adorei o livro também, ó. E nós ganhamos. E a gente também, já tá doida aqui pra ler o para seu. O meu amigo branco. E aprender mais. Acho que é algo que a gente pode muito aprender também. Sim. O Primo do Medo. O Primo do Medo. Eu acho que inclusive eu vou precisar ler esse livro. Anda ansioso? Menina, ansiedade é meu sobrenome, né? Menina. Então aproveita e já identifica qual tipo de pensamento catastrófico aí. Assim, ó, você sabe que eu sou muito mais de desenho animado do que... cara, obviamente, eu sei o Rei Leão todo. A vida não é justa, não é? Eu sei, assim, o Rei Leão... É tanto que eu fui assistir a peça do Rei Leão com meu filho ficou com raiva, porque eu falei a peça toda. Eu antecipava as falas e ele disse, eu nunca mais venho com você. Tá certo. Rei Leão, Hércules, Mulan... Todos. A gente Mulan é maravilhoso, né, cara? Amo. Cara, eu acho muito legal. E a gente vem numa onda de filmes muito legais. Esse novo que saiu agora, o Wish, é muito bom. Cara, eu não vi o Wish. É muito bom. Cara, mas assim, tem um que eu não tô lembrando o nome, daquele pianista que ele morre. Eu sei. Eu acho que começa isso mesmo. Não é o Soul. Soul, né? Cara, esse eu confundo com outro. Cara, esse é muito maravilhoso, cara. Muito. Assim, ó, E pra mim, assim... A gente usa muito na intervenção os filmes da Disney, né? Filmes, é muito legal. A Moana, agora veio também a Mirabel. Agora, nada supera Divertidamente, né, gente? Ai, tá vindo novo! Tá vindo novo Divertidamente? Em junho. E a gente... Nossa, quando a gente fechar aqui, a gente conta pra ele. Sociais, que é tédio, vergonha. Porque quando as crianças vão crescendo, as emoções, elas vão evoluindo também. Evoluindo. E aí a gente vai ter emoções que tem a ver mais as emoções secundárias. Com o social. Como vocês viram, assim, ó, a partir de agora nós vamos ter um podcast aqui entre nós três, que nós vamos falar só de desenho animado e psicologia. Quando fechar a câmera, a gente vai falar do projeto novo que tem a ver com a exatamente. Spoiler. Obrigado, gente, olha, muito bom. Vamos fechar aqui. Porque senão 1h30 de programa foi muito bom, verdade. Muito bom mesmo. Olha, muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo. E até o próximo episódio, já contamos com a gente vai falar, continuar falando sobre autismo agora com... Não era nem pra falar isso, né? Deixa. Bom, eu já vou deixar. Tchau. Até mais.